Oiê, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de novo sobre um assunto que gera aí muitos bloqueios, muitas travas, que é o medo. E já falei aqui no canal sobre o medo uma outra vez, só que hoje eu vou dar mais informações e uma abordagem um pouco diferente. Eu tô lendo um livro chamado A Arte de Conquistar Superpoderes Mentais. E logo no comecinho desse livro, ele fala sobre a criatividade e sobre como que o medo bloqueia a nossa criatividade. E ele divide esses medos em 5. E ele vai explicando como que esses 5 medos bloqueiam a nossa criatividade e tudo que a gente faz na nossa vida. Então, basicamente, todos os nossos medos que a gente tem sobre qualquer coisa baseiam-se nesses 5 medos. Então, vamos lá. O primeiro medo é o medo que riam de você. Então, todo mundo provavelmente já teve esse medo, que é o medo de falar alguma coisa e alguém rir de você. Ou por você ser burro, ou por você falar alguma besteira, ou por qualquer coisa desse tipo. E esse é um dos medos que fazem com que a gente construa vários muros na nossa frente, nos impedindo de fazer coisas novas, de testar coisas novas. Então a gente nem pensa em palestrar, por exemplo, porque as pessoas podem rir de mim, as pessoas podem tirar sarro, podem me ridicularizar de alguma forma. E uma dica que o próprio livro dá é que a gente se cerque de pessoas que pensem pelo menos parecido com a gente. E o que isso significa? Que a gente fique próximo de pessoas que entendam o que a gente pretende alcançar. Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, eu quero palestrar e eu tenho muito medo de falar em público, se eu me cercar por pessoas que acham isso totalmente banal e que acham isso totalmente ridículo, elas não vão me motivar a enfrentar esse medo e a passar essa barreira. Agora, se eu me cercar de pessoas que provavelmente, por exemplo, já passaram por esse mesmo problema ou que estão, inclusive, buscando passar por isso, elas vão me apoiar e vão me ajudar a passar por isso junto comigo. Então, obviamente, a gente não precisa necessariamente se cercar de pessoas só que pensem como a gente ou que estão passando pelos mesmos problemas que a gente. Mas isso acaba ajudando. Na hora que a gente conversa, pelo menos, não precisa se cercar, mas quando a gente conversa com pessoas que podem nos ajudar, que podem nos dar uma palavra mais motivacional ou que vão nos impulsionar a enfrentar isso, do que aquelas que só nos colocam para baixo, só coloca mais muros às vezes na nossa frente. Então, por exemplo, se eu vou falar que eu quero falar em público e a pessoa só me coloca pra baixo, fala que eu não vou conseguir, que isso é muito difícil, ou que eu não consigo mesmo falar em público, que eu não deveria nem tentar, essa pessoa vai conseguir me colocar cada vez mais pra baixo. Agora, se eu conversar com uma pessoa que me coloque pra cima, que me impulsione, fale, não, vai lá, tenta, já passei por isso, ou já vi fulano que passou por isso já tem uma outra visão. E isso é pra tudo na nossa vida. Então, cercar por pessoas que são mais positivas ou que nos compreendam mais, isso acaba trazendo vários benefícios pra gente. Obviamente que a gente não precisa se cercar só de pessoas que concordem com a gente, isso é uma outra discussão. Mas ter um pouquinho de apoio é sempre bom e acaba nos colocando sempre pra cima. E agora a gente vai entrar pro segundo medo. O segundo medo que ele fala no livro é sobre perder o que se tem. E aí o que acontece? Então, basicamente, a gente tá numa situação confortável, numa situação segura, e aí a gente não quer tentar coisas novas, a gente não quer arriscar coisas novas, com medo de perder o que a gente tem hoje, que é a nossa zona de conforto. Então, por exemplo, eu não vou empreender, eu não vou colocar força numa nova ideia que eu tenho. Por quê? Eu já tô bem assim do jeito que eu tô. Por que eu vou testar e eu posso ainda, inclusive, perder o que eu já tenho hoje? Então, essa situação de perder o que você tem hoje, por pior que seja, acaba nos trazendo várias barreiras, vários muros que a gente nos impede de testar coisas novas. Inclusive, tem um exemplo que eu achei sensacional, que é um exemplo do Steve Jobs, que ele fazia o seguinte: ele se olhava todos os dias pela manhã no espelho e se perguntava se esse fosse o último dia da vida dele, será que ele iria viver do mesmo jeito? Se a resposta dele fosse não por alguns dias consecutivos, isso significaria que alguma coisa na vida dele deveria ser mudada. E aí eu te pergunto, se esse fosse o último dia da sua vida, será que você viveria do mesmo jeito? Se sim, é ótimo, porque se a resposta for sim, você não tá deixando com que o medo vença você, não tá deixando com que o medo te impeça de fazer coisas novas. Agora, se você falar que não, provavelmente tem vários medos aí que estão te bloqueando, que estão te impedindo de fazer coisas novas. E aí a gente entra pro terceiro medo. E o terceiro medo é o medo de ser ofendido. E isso é criado desde criança, desde quando a gente é criança. E a gente vê quando algumas pessoas fazem algumas coisas que são consideradas diferentes do resto, e aí eles acabam sendo afastados pelos outros por sofrer bullying. E isso é criado desde criança, e a gente vai observando essas coisas acontecendo. E a gente vai criando barreiras, vai se impedindo de fazer coisas por medo de ser ofendido, por medo de ser ridicularizado, por medo de sofrer
algum tipo de bullying. E isso começa lá na nossa infância, mas acompanha a gente até a vida adulta. Porque a gente acaba não fazendo várias coisas por esse medo, por medo das outras pessoas nos ofenderem. E não é só o rir da gente como o primeiro medo, mas ofender de alguma forma. E hoje a gente vê bastante isso por aí, pessoas que acabam falando sobre a opinião delas nas redes sociais e acabam sendo ofendidas de verdade. Isso está cada vez mais acontecendo, principalmente com as redes sociais, só que isso acaba trazendo várias outras consequências, como por exemplo os medos de testar coisas novas ou de assumir quem você é de verdade, por medo de ser ofendido. E aí a gente vai pro quarto medo, que é o medo do desconhecido. E putz, esse é o pior deles, por quê? Na nossa vida a gente não tem tudo minimamente planejado, em todos os micro detalhes. A vida é sempre uma caixinha de surpresas. Quando a gente faz coisas, a gente não tem como prever tudo que vai acontecer. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque nada é minimamente planejado, a gente não sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Imagina só se a gente soubesse todas, exatamente todas as coisas que fossem acontecer até quando a gente fosse morrer. Imagina se você soubesse exatamente o jeito que você vai morrer, a hora, a data. Imagina que você soubesse quando você vai casar, quando você vai ter filhos, como que vai ser todo esse processo, quando que você vai começar a namorar com alguém, quando você vai brigar, quando você vai terminar, quando você vai voltar. Ou imagina que você soubesse quando você vai trocar de emprego, ou quando que você vai começar uma coisa nova. Imagina que todas essas coisas que pudessem acontecer na nossa vida a gente já soubesse. Seria bem bizarro. Por mais que trouxesse um certo conforto, mas ia gerar uma ansiedade bizarra, porque você já ia saber o que vai acontecer lá na frente, imagina isso. Então a gente tem que aceitar que a gente não sabe de tudo, a gente não tem como planejar tudo. E várias coisas vão ser desconhecidas pra gente. A gente precisa enfrentar essas coisas, independente se vai ser desconhecido ou não. E o quinto medo é o medo de ser denunciado. Ou como eu diria, o medo de ser uma fraude, de ser descoberto. Isso acontece bastante quando a gente fala sobre falar em público, porque as pessoas às vezes elas têm medo de falar sobre o que elas sabem só porque elas não são a super expert daquele assunto, porque elas acham sempre que elas não sabem o suficiente. E é por isso que a maioria das pessoas não palestra, porque elas acham que elas não sabem o suficiente para compartilhar com o outro. E achando isso, o que elas acham? Que se elas forem lá falar, elas vão ser descobertas e elas vão ser consideradas uma fraude. E aí elas vão ser ridicularizadas, vão ser ofendidas, e aí vem vários outros medos. Então, esse medo de ser uma fraude vem muito da gente, da nossa autoconfiança. A gente não tem confiança na gente mesmo. E aí a gente fica com medo de se expor, de se abrir para o mundo e aí ser descoberto como total mentira. Mas isso na verdade não faz sentido nenhum, porque a gente tem conhecimento sim, a gente pode compartilhar isso com as pessoas. E mais do que isso, a gente pode trocar conhecimento. A gente não precisa saber tudo. A gente não tem como saber tudo. E a gente tem que estar aberto também a aceitar isso. A gente tem que aceitar que a gente não sabe tudo. E ok, tudo bem com isso. Não é só por esse motivo que a gente não pode palestrar. É óbvio, a gente está sempre buscando conhecimento, a gente está sempre indo atrás de conhecimento, indo atrás de melhorar o que a gente sabe. Mas isso não pode nos impedir de falar em público, de nos mostrar para as pessoas, de conversar. Isso, na verdade, tem que ser uma motivação para que isso aconteça, porque a gente vai ganhar muita coisa, muita bagagem com isso. E eu acho que esse é um dos medos que mais geram ansiedade, que mais geram baixa autoestima e mais várias outras coisas. E a própria síndrome do impostor também. Então, isso acaba gerando várias coisas internas e ruins. Se eu pudesse falar, todos esses 5 medos, eles nascem internamente. E eles estão só dentro da nossa cabeça. A gente não precisa aprender a deletar eles. A gente só precisa aprender a conviver com eles e a não deixar com que eles nos impeçam de fazer coisas novas, de testar coisas novas. Porque o ser humano, na verdade, ele busca isso, ele busca coisas novas, ele busca desafios, ele busca se testar. Isso é da natureza do ser humano. E aí o que a gente faz? A gente bloqueia tudo isso com vários medos e não deixa com que isso aconteça. Então agora eu queria saber de você. Quais são os seus medos? O que te impede de falar em público? O que te impede de fazer as coisas da sua vida? E eu gostaria muito que esse vídeo pudesse abrir um pouco a sua cabeça, pudesse deixar esse medo um pouco de lado e fazer você testar coisas novas, fazer você tentar fazer coisas novas e tentar se desafiar. Isso é o que move toda a nossa sociedade, todas as pessoas desse mundo. É o desafio. Era isso que eu vim trazer hoje pra você. Se você gostou, se inscreve no canal. Assiste os meus outros vídeos que eu falo sobre vencer vários desses medos. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo e até o próximo vídeo.